Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja de Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Verso 6. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes, na fé, na palavra, na ciência, em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Amém? Feche seus olhos. Pai querido amado, esta palavra foi lida, será ministrada. Ajude-nos, Espírito Santo, que saímos daqui transformados, que haja uma metanoia em nossa mente, que possamos nos despir, possamos jogar fora todo o ensino do mundo, tudo aquilo que não é teu, toda árvore que o Senhor não plantou, seja arrancada agora das nossas mentes, e possamos, ó Deus, refletir, possamos, ó Deus, sofrer essa transformação em nossa mente e viver, ó Pai, segundo a tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, que possamos, ó Pai, andar segundo os princípios, segundo, ó Pai, os propósitos da tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Bem, essa passagem, ela fala de uma vez, de uma oportunidade, em que o apóstolo Paulo estava arrecadando recursos financeiros para mandar para uma igreja que estava necessitada, né? Então, Paulo, sendo judeu, viu a necessidade da igreja em Jerusalém, na Judéia. E ele movimentou todas as igrejas que ele cuidava, que ele de alguma forma fundou, para levantarem uma oferta em favor daquele povo que estava necessitado. E aí Tito ele fez uma viagem indo para as igrejas, falando a respeito do propósito de Paulo. Paulo tem um propósito de ajudar a igreja em Jerusalém. E aí todo o povo começou a contribuir. Todo o povo começou a ajudar aquela igreja que estava necessitando. Também a igreja de Macedônia. É a passagem que nós temos aqui. Essa passagem, nós vamos ver, falando dessa oferta que a Macedônia levantou, em Romanos capítulo 16, no livro de Atos também. E aqui está a descrição do apóstolo Paulo, de como foi a oferta naquele povo. Queria chamar a atenção antes, para nós acompanharmos aqui, o que diz no verso de número 2. Olha o que diz o apóstolo Paulo, a respeito da igreja de Macedônia. Como em muita prova de tribulação,
houve abundância de alegria. Abundância de alegria. Na verdade, esse verbo aqui você pode entender como superabundância. É o mesmo verbo que ele usa no final do texto. Então, superabundou a alegria, mas ele não usa o verbo, ele usa o adjetivo. Abundância de alegria. E como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas de sua generosidade. Ele fala aqui, a sua profunda riqueza, sua profunda pobreza, perdão. Como que era a igreja de Macedônia? Para você se ambientar. A igreja de Macedônia era uma região que tinha sido simplesmente devastada pelo povo romano. A igreja de Macedônia, ela foi, dizem os escritos da época, ela foi saqueada, levaram todos os tesouros de Macedônia, levaram tudo aquilo que eles tinham para Roma. Então eles não tinham nada, por isso que ele fala aqui, profunda pobreza, extrema miséria. Era a situação que estava o povo da Macedônia, em profunda miséria. O que você imagina com profunda miséria? Traz para a sua vida. Eu lembro de um tempo, na minha vida, que eu estive em profunda miséria. Um tempo onde eu estava, realmente, eu olhava para o bolso e não conseguia tirar 5 centavos. Foi nisso quando eu comecei a fazer a faculdade aqui em Itagará. Foi um tempo de profunda miséria. Eu tinha um dinheiro mal e mal para pagar o aluguel, pagar a conta de luz, e sobrava uns trocadinhos para comer. Qual que era a profunda miséria sua? Se não é hoje, olha para o seu passado. Que tempo que você esteve em profunda miséria? Em que você tinha que, de repente, comer pão seco, 2, 3 dias, velho. Imagina uma situação onde você estivesse em profunda miséria. Espero que não seja hoje. Se você hoje está em profunda miséria, queria que no final do culto você viesse falar comigo. A igreja tem condição de te dar o alimento. Amém? Espero que não seja hoje. Mas tente lembrar, era a situação que estava esse povo. Eles estavam em profunda miséria. Além do povo romano ter levado todos os recursos, a colheita, levou tudo, ouro, não tinha existido nada mais. Os cristãos, ainda a situação deles era pior. Porque os cristãos, eles eram muito perseguidos para aquela época. Então os cristãos, se o povo todo estava em profunda miséria, os livros dizem ainda que os cristãos estavam em situação ainda pior. E esse verso, ele fica meio que contraditório, se você conhece realmente o que estava passando nessa época. Primeiro, como que o apóstolo Paulo manda Tito ir numa igreja, colher uma oferta, se aquela igreja estava em profunda miséria? Você consegue me explicar isso? Como que o apóstolo Paulo, ele é desumano dessa forma de mandar um emissário para colher a oferta de um povo que não tem condição de comer, não tem com o que comer? Já passou isso na sua mente? Ah, esse pastor pedindo oferta aí, e eu na situação que eu estou. E o texto, ele não é intrigante por causa disso. Vamos ler novamente o verso 2. Como em muita prova de tribulação houve abundância. O que esse verso quer dizer? Olhe bem. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui? Essa tribulação, essa prova que eles estavam passando, era justamente terem sido saqueados pelo povo romano. Então, essa era a prova que eles tinham passado. Esse era o teste que eles tinham passado. Quando fala prova, aqui fala prova no verso 8. Tiago fala de prova também. O que quer dizer prova? Nós temos que tomar cuidado.
Porque às vezes nós temos aquela mentalidade, nós estamos tentando aqui paulatinamente quebrar, né? De que Deus nos dá testes. Deus não dá testes. Se apresentam oportunidades onde eu posso provar. É o que o apóstolo Paulo no verso 8 que a gente vai falar. Então, apareceu uma situação que provou. Uma situação que colocou em xeque a fé que eles declaravam. E aí diz: houve abundância de alegria. Não parece contraditório? Quantos aqui, não sei se você nunca teve um momento de extrema pobreza, né? Glória a Deus. Mas todas as coisas nos ensinam. Se eu tivesse aí, né, um poder miraculoso, Alexandre, você quer tirar aquele 1 ano da sua vida onde você passou por um momento de extrema pobreza? Não. Aquilo foi para mim como ensino e foi também para mim como prova. Mas Deus pode nos ensinar e nos provar de todas as formas. Você não precisa ter passado por um momento de extrema pobreza. Mas alguém aqui ficaria superabundante de alegria no momento de prova? Porque o momento de prova é um momento de dor. Como que essa igreja, ela estava passando por tamanha tribulação e ficou alegre? Com o que ela ficou alegre? Com a oportunidade de ofertar. E o apóstolo Paulo fala: da extrema pobreza superabundou em generosidade. Estava lendo um teólogo comentando esse texto, né? Aí ele fala que, por vezes, quando nós nos enriquecemos, começa a se secar a nossa generosidade. Quando nós começamos a ascender, nós começamos a ficar mais mesquinhos. Por isso não vale aquela máxima que nós dizemos. Eu disse isso algumas vezes: Senhor, me prospera, porque quando eu tiver um salário de R$1.000, eu vou ser fiel no dízimo. Hoje eu não consigo, mas quando eu tiver um pouquinho mais, eu vou ser fiel. Se eu não sou fiel no pouco, muito mais difícil ser fiel no muito. Então, é uma oração que Deus não vai atender, porque Ele sabe que não é assim. E aí, eles, em extrema pobreza, manifestaram rica generosidade. E olha o que fala o verso 3. Porque segundo o seu poder, minha Bíblia, está escrita a palavra poder, mas a melhor tradução, está poder também, a melhor tradução é recursos. Se a sua Bíblia está recursos, é a melhor palavra que explica isso aqui. Vamos ler assim então: porque segundo os seus recursos, o que eu mesmo testifico, Paulo sabia, olha só, Paulo sabia da situação deles, antes de ter enviado Tito para lá. Segundo os seus recursos, e ainda acima dos seus recursos, deram voluntariamente. Você entende isso aqui? Eles estavam em extrema pobreza, tinham sido saqueados, roubados, a colheita tinha sido roubada, os tesouros tinham sido roubados, eles estavam em tremenda, extrema pobreza. E aí eles ofertam com grande generosidade. E aí Paulo fala, eles deram, não foram de acordo com os seus recursos, eles deram acima dos seus recursos e deram voluntariamente. Isso é para nos envergonhar às vezes. O que acontece? O que você entende quando eles falam assim? Eles deram acima dos seus recursos. Estava lendo o Dr. Russell Shedd. Shedd diz assim, ele interpreta, ele é um grande teólogo brasileiro, morreu há pouco tempo, ele diz assim, a interpretação dele é que eles pegaram emprestado
para ofertar. Faz sentido isso para você? Eles não tinham nada, eles deram acima do que tinham, pegando emprestado para ofertar. Eles não tinham amor próprio? Eles não gostavam, não amavam seus filhos? Eles não pensavam assim, como que eu vou dar para alimentar a igreja lá, se nós aqui estamos precisando de oferta? Nós aqui estamos precisando de comida, nós estamos precisando de investimento. Infelizmente não dá, apóstolo. Agradecemos que o Senhor abençoou muita gente, mas dessa vez a gente não vai conseguir te atender, não. Não é só isso, o negócio piora. Olha o verso 4: pedindo-nos com muita insistência. Eles pediram com insistência: nós queremos ofertar, não nos deixe fora dessa oferta para o povo da Judeia, nós queremos contribuir com o povo da Judeia. Eles pediram com insistência para poder ofertar. Aí se você continua lendo o texto, você vai encontrando algumas chaves que vai te ajudar a destrinchar isso aí. Verso 5 diz assim, apóstolo Paulo: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Essa é uma frase que tem uma chave muito poderosa. Não, primeiramente, eles se deram ao Senhor. Então, depois que eles se deram ao Senhor, aí sim, eles entregaram as ofertas. Agora me responde: se alguém se dá ao Senhor, alguém se entrega a Jesus, ele se entrega por completo. E nesse pacote vai tudo. Esse é o sentido de receber Jesus como Senhor da sua vida. Não há sentido, não há lógica bíblica eu me entregar ao Senhor, eu fazer minha confissão: Senhor, Jesus é o meu Senhor, é o meu governador, é o meu dono. Não faz sentido eu declarar isso se o meu carro não vai junto, se o meu bolso, o meu dinheiro não vai junto, se o meu tempo não vai junto. Porque se Jesus, se Deus tem o mais, também tem o menos. É uma regra de lógica, né? Você que estuda lógica, o mais inclui o menos. Às vezes quando você lê a Bíblia, você aplica um pouco essa regra. O mais inclui o menos. Se eles se entregaram a Deus, se eles se entregaram a Jesus primeiro, o que eu entendo? É que todas as coisas acompanham. O bolso acompanha, o tempo acompanha, tudo acompanha aquilo que foi. De repente é isso que está diferindo de nós, porque a nossa entrega para o Senhor está muito meia boca. Às vezes nós dizemos: ah, Senhor, eu sou teu. Mas na verdade nós não nos entregamos a Deus. Olha o que ele diz: também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo tinha ido lá, tinha estabelecido ali, naquela região, a evangelização. E quando eles evangelizados, eles receberam a palavra. Recebendo a palavra, eles se entregaram. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Primeiramente, eles se entregaram. E agora que nós precisamos deles, todas as coisas veio junto. É uma chave. Verso 6. De maneira que exortamos a Tito, que assim
como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Vamos voltar para o texto. Esse texto, o capítulo 8 e o capítulo 9, eles fazem parte de um único conteúdo. Tá? Então, se você gosta de tarefa para casa, leia o capítulo 8 e o capítulo 9 essa semana, faça deles o seu devocional. Às vezes nós conhecemos muito o capítulo 9. O capítulo 9 fala lá, da lei da semeadura, como eu tinha falado no dízimo das ofertas. O capítulo 9 fala que se nós plantarmos com abundância, nós vamos colher com abundância. Mas nós temos que interpretar os versículos do capítulo 9 num todo, conhecendo o capítulo 8 também. E aí, essa carta está dirigida ao povo de Coríntios. Tá? Então, Paulo está falando com o povo de Coríntios. Olha, povo de Coríntios, estou levantando uma oferta. Ele fala dessa oferta no final do capítulo 16 de 1 Coríntios. Então, já era um assunto. E aí você vê nesse verso aqui, que ele fala assim, tínhamos começado esse assunto e nós precisamos acabar com ele. Nós precisamos concluí-lo. Ele começa a falar isso no final do capítulo, no final da primeira carta aos Coríntios. E a carta, ela é escrita para o povo de Coríntios, falando, olha, assim se procedeu na Macedônia. Nós precisamos que se proceda assim também entre vós. E olha o verso 7. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, na palavra e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Vocês têm muita fé, vocês têm muita palavra de revelação, vocês são diligentes, vocês precisam também ser abundantes na questão de ofertar, mas não só ofertar. De repente eu só comecei a falar, só a cabeça fechou. Estava até falando com o irmão a respeito disso. Existe na neurolinguística algumas formas ideais para você passar uma mensagem. Dependendo de como você fala a mensagem, a pessoa não ouve a mensagem que você passou. De repente está falando aqui de oferta, está falando de dízimo, você já desligou essa mente, falou, não vou ouvir nada disso, não vou ouvir nada disso. Mas isso aqui é muito mais amplo do que isso. A questão da oferta, ela é muito mais ampla do que você entregar o dízimo e a oferta aqui. Nós estamos falando de uma coisa muito maior, entenda isso. E é o que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Vocês têm muita fé, vocês têm muita palavra, vocês têm muitos dons, e é necessário que vocês abundem também nesses dons. Que vocês abundem também, que vocês superabundem, que vocês, que seja visto entre vós, que vocês são generosos com os irmãos, são generosos com a igreja. E ele está aqui, meio que, minha esposa gosta de falar, está sendo meio sarcástico. Porque, é unânime entre os doutrinadores, porque não tem como você destacar. Então, eu sou muito, muito bom, tenho muita fé, tenho muita revelação na palavra, eu sou muito bom em algumas coisas, mas nessas outras não. Vamos voltar ao verso 2. Porque no verso 2, é o contraste que o apóstolo Paulo faz. No verso 2 fala que eles estavam passando por miséria e tinham alegria. Não levante sua mão. Para você isso parece contraditório? Olha o que eu estou te falando. O apóstolo Paulo está fazendo uma contraposição aqui. Eles tinham profunda miséria e muita alegria. Será que tem alguma coisa errada? À luz bíblica, não. Porque em nenhum momento você lê na palavra de Deus, você vai ver dinheiro associado a alegria. Há uma piadinha muito grande, muito antiga, que diz, que
dinheiro não traz alegria, mas será mesmo? Nós lemos no verso 5 que esse povo tinha sido ganho para Jesus. Eles tinham sido entregue para Jesus. E aí, se você ler lá em Gálatas capítulo 5, você vai ver os frutos do Espírito. E qual é um dos frutos do Espírito? Alegria. Então, alegria não tem nada a ver com posses. Alegria não tem nada a ver com dinheiro na conta bancária. Alegria não pode ter nada a ver com prosperidade financeira. Alegria tem a ver com relacionamento com Deus, com fruto do Espírito. Então, se o dinheiro acaba, a minha alegria acaba, eu tenho um problema. O que antes parecia muito esquisito para nós, muita pobreza e muita alegria, para o apóstolo Paulo não era esquisito. O apóstolo Paulo só diz assim: eles são cristãos verdadeiros. A alegria dele não depende de quantidade de dinheiro. A alegria dele não depende de prosperidade financeira. Então a alegria depende de fruto do Espírito. A alegria, ela vem quando eu me relaciono com Deus e passo a externar frutos do Espírito. E o apóstolo Paulo fala no verso 7. Vocês precisam externar essa mesma graça. E aí eu volto no verso 1. O que diz no verso 1? É a segunda chave. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. É a segunda chave para nós entendermos isso aqui. Por que eles agiam dessa forma? Por que eles agiram de uma forma tão liberal? Eles agiram de uma forma tão generosa? Eles agiram de uma forma tão alegre, tão espontânea, tão voluntária? Porque eles estavam cheios de graça. Eles entregaram a sua vida para Jesus, então um ponto pacífico. Quem entrega a vida para Jesus não é dono mais de nada. Amém? É isso que diz a palavra de Deus. Eu sou escravo. Eu não possuo mais nada, é tudo dele. É ele que decide como que eu vou gastar os meus recursos. Ele me dá e ele me oportuniza a forma de como distribuir. E o segundo ponto, eu preciso estar cheio da graça de Deus. Eles estavam cheios da graça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala: vou fazer vocês conhecer, vou tornar público para vocês em Coríntios a graça de Deus que foi dada, que foi doada às igrejas da Macedônia. Às vezes, nós não interpretamos de forma correta a palavra graça. O que é essa palavra graça aqui? Nós entendemos que graça, nós subjetivamos essa palavra e ponto. Ela se aplica simplesmente no momento em que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Graça, para muitos, é igual gratuito. Só isso. Graça igual gratuito. Graça não é igual gratuito. Essa palavra graça aqui, ela significa, a palavra, vou até fazer propaganda aqui, quem quiser comprar essa Bíblia, Bíblia, chave, grego-hebraico. Se você quiser, ela é uma Bíblia um pouquinho cara, eu vou estar ali na livraria, a gente faz o pedido dela, por pedido é fácil de a gente conseguir comprar ela. Se você olhar lá, a palavra grega, é uma palavra diferente, e ela é usada várias vezes nesse capítulo 8, capítulo 9. Não só aqui, mas em outras passagens. Essa palavra graça, o apóstolo Paulo está querendo nos fazer entender
de que é um poder divino sobre o humano, que o influencia nos atos da sua vida cotidiana. Fácil de entender? Essa palavra graça aqui, ela significa um poder divino agindo em mim, dentro de mim, e isso reflete, é um reflexo na minha vida cotidiana. Isso é graça. Graça, ela não se restringe somente ao momento quando eu entrego a minha vida para Jesus. Ali também é um momento de graça. Ali é um reflexo, ali é uma ação divina dentro de mim, me tornando filho de Deus, como diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 12. Mas ela nos acompanha durante toda a nossa trajetória. Porque o objetivo de Deus para conosco, escute bem, o objetivo de Deus com a sua vida não era só te salvar. Você sabia disso? O objetivo de Deus para conosco não é só nos livrar do inferno. Não é um único objetivo que você tem na igreja, se livrar do inferno. Se você entregou sua vida para Jesus, realmente entregou, como o povo da Macedônia fez, você já está livre do inferno. Bem, ninguém deu glória a Deus, né? É porque todo mundo já sabe, né? Está falando coisa que... Mas o objetivo de Deus para conosco é consertar a rota. E Deus quer que todos nós nos tornemos a imagem de Cristo. Está lá em Romanos capítulo 8. O objetivo de Deus comigo é que eu me torne parecido com Jesus. Que eu tenha os meus pensamentos que Jesus, que eu tenha as mesmas ações que Jesus, que eu tenha a mesma idoneidade moral que Jesus. E Deus sabe que isso é possível. Lembra que nós falamos a respeito do novo nascimento? Quantos estavam aqui? Nós falamos a respeito disso. Um homem não consegue ser igual a Jesus. Por si só é impossível. O padrão é muito alto. Você não pode olhar para Jesus e ver ele como simplesmente um mestre, um professor. Jesus não veio para ser o professor. Jesus não veio para ser o mestre. Jesus não veio nos ensinar como que nós temos que agir e fazer. Ele veio morrer por nós na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, ele troca de lugar com todos aqueles que o recebem como Senhor Salvador, e Ele mesmo, em nós, faz a obra todos os dias. Eu preciso entender isso. Ele faz a obra em nós. E como que Ele faz a obra em nós? Com a sua medida de graça. É o poder divino em mim, fazendo algo dentro de mim, e isso se reflete, há reflexos na minha vida cotidiana. Essa é a medida de graça. Essa é a palavra que é usada aqui. Então, nossa palavra, língua portuguesa, ela é muito diferente da língua grega. A língua grega, ela tem muito mais palavras, muito mais vocábulos. E aí, às vezes, nós podemos perder preciosidades, se nós não estudamos e não olhamos isso. Então diz, fazemos te conhecer como o poder divino, olha a tradução, como o poder divino, agindo no povo da Macedônia, e eles fizeram, aí seguindo o que diz no verso 2 em diante. Isso é o que diz. Então, se você olha para o texto e acha estranho, o povo está alegre em meio à dificuldade, não podemos achar estranho. Aí nós precisamos voltar para o texto de Romanos 12, capítulo 12, verso 1 e 2. Nós precisamos renovar nossa mente. Para o mundo é comum, sem dinheiro, sem alegria, não é? O final de semana no mundo sem dinheiro é sem festa, sem alegria. Para eles é comum, sem dinheiro, sem alegria. Para nós, não pode ter a mesma associação. Não só o dinheiro. Meu time de futebol não pode ser minha alegria. Confesso aqui, por um tempo, fui fanático, e eu esperava ansiosamente os jogos do meu clube. Qual decepção eu tinha, infelizmente. Um relacionamento não pode ser a minha alegria. Um carro novo não pode ser a minha alegria. Um emprego novo não pode ser a minha alegria. A alegria, ela tem que estar em mim, genuína, como um fruto do Espírito. Quando eu olho para o texto,
vejo essa verdade, qual que é a minha conclusão? Que nós não entregamos a nossa vida para Jesus? Quando eu olhei para o texto, eu fui confrontado também. Senhor, eu não consigo fazer isso aqui não. Dar mais do que eu tenho, pegar emprestado para ofertar. Meu Deus. E aí nós caímos no outro erro. Querer fazer as coisas para Deus na força do nosso braço. Você acha que vai ser igual o povo da Macedônia aqui? Aqui? Errado. Você precisa dessa graça capacitadora de Deus para que você possa ser generoso como esse povo. Você precisa da graça capacitadora de Deus para que você possa externar essa alegria em meio a qualquer circunstância. Se você não pede por graça, se você tenta fazer na força do seu braço, você vai se decepcionar. Essa é a medida de graça que nós precisamos. Para você ser generoso, você precisa de graça. Para você agir como Jesus agia. Então, esses dias falando com minha esposa. Jesus diz assim: se você levar um tapa na face, o que você tem que fazer? É humanamente possível isso? Olha, eu sou muito calmo. Nisso eu falo com alguma propriedade. Eu sou muito calmo. Mas é difícil fazer isso. Se virar outra face. Aí você cai no clichê de dizer que é difícil, é impossível ser cristão, segundo a palavra de Deus. Não é impossível. O que você precisa é de uma medida de graça no seu coração. Graça, essa palavra aqui, não é essa igual gratuito que de repente você tinha na sua mente. Graça, essa palavra graça desse texto aqui, capítulo 8, verso 1, verso 9. Essa graça que nós estamos falando. Poder divino agindo em mim, refletindo nas minhas ações. Poder divino agindo em mim, refletindo nas minhas ações. Então as pessoas olham para mim e me veem como um ET, um sobrenatural. Como é que você consegue fazer isso? Não é eu que faço. É a graça de Deus em mim. Como que você consegue ser tão generoso assim? Não sei. A gente ouve histórias, né? De pessoas que doam tênis, doam tudo que tem doa, não consegue parar com nada. É graça agindo nele, refletindo as suas ações. Preciso ser mais calmo. Diz, né? Não vou entrar muito no mérito disso. Mas fala assim, que se você quer ser mais calmo, se você quer ser mais alegre, se você quer qualquer tipo de coisa, de bênção espiritual, você precisa pegar uma semente e plantar ela. Mas nós temos que ter cuidado. Vou explicar melhor. Conta-se que tinha uma pessoa que morreu, não sei, uma visão. Ele vai numa loja no céu, e na loja do céu tem aqueles sacos antigos, lembra aqueles armazéns antigos? Saco de feijão, saco de milho, e aí você comprava, eles te davam por quilo, ele pesava na hora, ele era granel. E aí ele pediu lá amor, pediu bondade, pediu um monte de coisa, e aí veio um saquinho pequenininho. Aí o cara fala para ele, não, mas aqui no céu é assim, você pega a semente. Não adianta você comprar 10 quilos de amor, você vai pegar uma semente e você vai plantar ela. De alguma forma isso pode ser verdade. Mas aí eu vou dar um outro conceito filosófico teológico. Nós falamos que nós somos teístas no início do culto, não falamos? Somos teístas. A nossa religião, a nossa teologia, melhor dizendo, ela precisa de um outro aspecto.
ser teocêntrica. Existem dois tipos de teologia. Existe a teologia teocêntrica, é Deus no centro. E existe a teologia antropocêntrica, é o homem no centro. Na teologia teocêntrica, Deus faz tudo e tudo é para Deus. Na teologia antropocêntrica, o homem faz tudo e tudo gira em torno do nosso umbigo. Aí, você acha que Deus tem o dever de te dar uma casa, um carro e um emprego de 10 mil reais. Porque você é adepto de uma teologia antropocêntrica e acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. Só que Deus, ele é teocêntrico. Tudo gira em torno dele mesmo. Vou dar um exemplo. Compara teologia arminiana com teologia calvinista. Deus é o centro de tudo. Nós estávamos perdidos no pecado. Não foi nós que nos salvou. Não foi Cristo. Não foi nós que achamos a Cristo. Eu vi esses dias um pastor falando que Cristo não estava perdido. É nós que estávamos perdidos. Então é Ele que nos achou. Se Cristo tivesse perdido, nós teríamos encontrado, teríamos o buscado. Mas não é Ele que estava perdido. Quem estava perdido era nós. É Ele que nos achou. Tudo é Ele que faz. Tudo é Deus que faz. Não tem muito essa história de eu pegar uma semente e eu vou ser mais amoroso, eu vou instigar atos de justiça própria. Sabe o que é o pior disso? Que eu nunca vou conseguir ser conforme a palavra me ensina. Por mais que eu tente ser amoroso, por mais que eu tente ser bondoso, por mais que eu tente fazer um monte de coisa, eu nunca vou conseguir, eu vou me frustrar e vou acabar saindo da igreja. Agora, se eu entendo que é teocêntrico, é Deus que faz as coisas, então eu preciso de uma medida de graça. Senhor, e essa deve ser a nossa oração todos os dias. Senhor, eu não consigo dar outra face, me ajuda. Senhor, eu não consigo não me irar, eu não consigo ser paciente, eu não consigo ser longânimo, eu não consigo ser bondoso, eu vejo maldade em tudo, eu vejo o que pessoas querem. O que você precisa fazer? Pede por essa medida de graça. Eu não consigo ser, é o texto que diz, né? Eu não consigo ser generoso, eu não consigo ser como esse povo da Macedônia, que entrega tudo que tem, pede emprestado para entregar. Eu preciso dessa medida de graça. Que a tua graça possa agir em mim, ela possa te refletir. Que o Senhor possa ser glorificado através dessa graça agindo em mim, refletindo o Senhor. Se você ler o capítulo 8 e o capítulo 9, você vai ver que o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Quando eu oferto abundantemente na vida de alguém, ou quando eu oferto abundantemente na igreja, o apóstolo Paulo fala no capítulo 9, que as pessoas dão glórias a Deus, que as pessoas louvam a Deus. Por quê? Porque é muito satisfatório você ver irmãos que são verdadeiramente cristãos. Eu fico muito feliz quando eu vejo um irmão tendo uma atitude cristã. Dá um encorajamento. Dá para nós um sentido de que está valendo a pena. Quando você olha o irmão que anda segundo a palavra de Deus, que faz segundo o propósito de Deus, impulsiona-nos pelo exemplo a continuar caminhando. E é o que o texto diz no capítulo 9. E nós encerramos com o que diz no verso 9 do capítulo 8. Porque já sabeis a graça. Essa palavra graça aqui é a mesma do verso 1. De nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriqueceis. Forte isso, não é? Conseguiu entender? O apóstolo Paulo comparou os macedônios com Jesus. Imaginou se comparado com Jesus? O apóstolo Paulo falou assim, ó. O que Jesus fez? Porque o apóstolo Paulo está convencendo, você vai ver depois. Capítulo 8, capítulo 9 de Coríntios, é o apóstolo Paulo convencendo os coríntios a ofertar. E o apóstolo Paulo usa o exemplo dos macedônios.
E no verso 8 ele termina o exemplo dos macedônios e começa um outro exemplo. E ele vai no capítulo 8 inteiro falando de alguns argumentos que ele usa para abrir as escrituras, para abrir os olhos daquele povo. E aqui no verso 9 ele fala assim: Jesus fez isso. Jesus abriu mão de tudo que ele tinha. E ele se entregou, ele se ofertou para que nós, sendo pobres, participássemos da sua riqueza. É a mesma graça que Jesus usou para fazer isso. Ele usou nos macedônios. E se você olha os exemplos macedônios, você não tem como não compará-los a Jesus. Porque eles se entregaram. Eles deram do que não tinham. Eles olharam para aquele povo que estava precisando e falaram: nós vamos ofertar. É o mesmo exemplo de Jesus na vida deles. Às vezes nós queremos falar: eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Jesus. O que nós precisamos fazer para ser como Jesus? Pedir por medida de graça. Entenda isso. Se não ficou claro naquela primeira mensagem que nós falamos do novo nascimento, eu rogo a Deus que tenha ficado claro hoje. Não é o seu esforço. É Deus em você. Não é o nosso esforço. Eu nunca vou conseguir ser abundante ou generoso como esse povo. Eu nunca vou conseguir fazer as coisas de Jesus como Ele fez. Ou só vou conseguir se Ele mesmo fizer elas em mim. Capítulo 9, ele fala assim: semeei em abundância você colherá. De forma alguma, o apóstolo Paulo está instigando. O apóstolo Paulo não está instigando ninguém à usura, não está instigando ninguém a ser avarento. O apóstolo Paulo tem a medida dos macedônios. Quando o apóstolo Paulo fala isso, lembre-se sempre desse texto. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 em diante, lembre do exemplo dos macedônios. No verso 12 do capítulo 8, o apóstolo Paulo fala assim: não é pelo quanto colocam de oferta, mas aquilo que propôs no coração. O mesmo que Jesus fala, quando ele fala da oferta da viúva pobre. Não quer dizer que a oferta dos macedônios tenha sido uma grande oferta. Mas foi daquilo que o coração deles podia oferecer. Nós podemos ser assim. Nós podemos ser como os macedônios. Não só na questão da generosidade da oferta e dízimo, mas em todas as áreas da nossa vida. Que os povos lá fora, que o seu vizinho, que o seu colega de faculdade, que o seu colega de trabalho, olhe para você e veja Jesus agindo em você. Não porque você está fazendo forçado, mas porque você ora pedindo: Senhor, dá-me graça capacitadora, para que possa agir em mim e refletir nas minhas ações e nas condutas. Feche seus olhos. Oh, Pai querido amado, que tenha ficado clara essa mensagem, Espírito Santo, que o Senhor possa aclará-la durante a semana, durante a noite, que o Senhor possa ministrá-la. O Senhor é nosso professor. A palavra diz que não precisamos que nos ensinamos nada, porque o Senhor é aquele que nos ensina. E é confiado nessa palavra, Deus, que nós nos reunimos aqui como corpo de Cristo, como igreja. Oh Deus, nós queremos externar esse mesmo coração que os macedônios tinham. Oh Deus, nós queremos ter as mesmas ações que os macedônios tinham. Não só as mesmas ações, ó Deus, mas o mesmo coração. Primeiramente nos entregando a Ti, perfeitamente, completamente, em plenitude. E que possamos, ó Deus, rogar ao Senhor por todos os dias, por essa medida de graça que nos capacita. A mesma graça capacitadora que teve nos macedônios, ela possa agir em nossa vida. Oh Deus, nós queremos ser como Jesus. Nós queremos, ó Deus, ser a semelhança do Teu Filho amado. Nós queremos ser a semelhança de Jesus.
e nós precisamos da Tua graça nos capacitando, ó Deus. Não queremos fazer, nós não podemos fazer, na verdade, na força dos nossos braços, na força da nossa inteligência. Nós precisamos do Senhor, e nós reconhecemos isso nessa noite. Oh Deus, que seja uma declaração para as nossas mentes, que seja uma declaração para os nossos corações, que nós dependemos de Ti. A mesma graça, ó Pai, possa operar em nós, o poder divino agindo dentro de mim e refletindo na sociedade. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Deus. Ainda com os olhos fechados, quero fazer um apelo para você que me ouve. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você que ainda não fez como os macedônios. Primeiramente eles se entregaram eles mesmos a Deus. Você precisa se entregar primeiramente. Você precisa se entregar a esse Deus, reconhecê-lo como Senhor e único e suficiente Salvador. Levante seu braço direito como sinal, você que quer nessa noite entregar a sua vida ao Senhor. Você que quer recebê-lo como Senhor e Salvador, levante seu braço direito como sinal. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Onde está a segunda pessoa? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Amém. Cadê a terceira pessoa? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer declarar: Ele é o meu Senhor e o meu único e suficiente Salvador? Levante seu braço direito como sinal. Queria chamar essas duas pessoas para vir aqui na frente. A igreja, fique de pé. Com os olhos fechados, eu queria que essas duas pessoas viessem aqui. Eu quero fazer uma oração por você. Eu gostaria profundamente que a igreja fechasse seus olhos e ficasse a oração nesses minutos. A graça de Deus não significa só gratuito. Graça é muito mais amplo do que isso. É o poder que opera em nós. Ore a Deus agora e peça por uma medida de graça. Eu, nesse momento, entrego a minha vida a Jesus e eu recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego e eu recebo como meu Senhor. Pai Celestial, escreve meu nome no livro da vida. Espírito Santo, acompanhe-me todos os dias, que eu ande e que eu viva segundo o propósito de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu recebo o meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida e me recebo como meu Senhor. Pai Celestial, escreve meu nome, livro da vida. Espírito Santo, me acompanha todos os dias, me capacite-me para viver teu propósito, em nome de Jesus. Pai querido amado, aqui está, ó Deus, essas duas pessoas, ó Pai, que fizeram opção, ó Deus, por Senhor, que fizeram opção pelo Senhor, ó Deus, pela Tua presença. Espírito Santo, nos acompanhe todos os dias, capacite-os, ó Deus. Assim nós oramos e o abençoamos no nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor.
Aleluia. Lembre-se disso. É a graça em nós que faz com que Cristo se reflita. Nós precisamos dessa medida de graça para poder externar Jesus. Sozinhos nós não conseguimos. É Ele em nós. Que essa seja sempre a nossa oração. Eu sempre oro para Deus de manhã. Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu preciso do Senhor, ó Pai, para viver e para fazer aquilo que Te agrada. Nós não conseguimos agradar a Deus. É ilusão você achar que consegue agradar a Deus. Nós agradamos quando nós nos entregamos a Ele. Amém? O cartão de identidade do cristão é o amor. Peça a Ele amor. Senhor, eu quero externar amor. A palavra diz que nós seremos conhecidos como seus discípulos se nós amarmos. Precisamos amar. Ame as pessoas que estão ao seu redor e vá viver a melhor semana da sua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimente seu irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Até quarta-feira, às 19h30.